Olá amigos, eu sou o professor Luiz Maurício Tec de Barros e hoje nós vamos desenvolver sobre os poetas, escritores, articulistas, cronistas, os homens de letras dos nossos jornais dos anos 50 até os anos 2000. Nós vamos iniciar com um grande nome, o nome da Dalva Magalhães Parreira. A Dalva era filha da poetisa de Janira Magalhães. A Dalva era esperada com muita expectativa pelos poetas que na apresentação dela, no seu início, já exaltavam as possibilidades que ela teria de êxito cultural aqui no município. Ela tinha uma leitura crítica da ação e ela participava socialmente dos diversos fatos locais. Ela foi uma grande membro do Teatro Amador de Garça, do Teatro do Grêmio Leopoldo Frois. Ela foi também escritora, jornalista, contista, poetisa. Por mais de 30 anos ela escreveu no jornal Correio de Garça. E até quando ela muda nos anos 70, início dos anos 70, para São Paulo, ela continua a colaborar com o jornal Correio de Garça. Então, é um nome que, para sempre lembrar dos nomes mais fortes de toda a nossa imprensa aqui em Garça. O Dalva Magalhães Parreira. Nós temos a Dalva também, ela foi criadora do slogan Garça Sentinela do Planalto. Ela pertenceu a um grande órgão cultural aqui do município, o SAGA, a Sociedade Amigos de Garça, e que organizou um evento cultural onde seria escolhido o lema para a Garça. Entrou Garça, venceu Garça, cidade de renovação, mas esse não foi adotado pela população, que preferiu o da Dalva, Garça Sentinela do Planalto, que ficou para sempre. Então ela tinha esse espírito de conseguir fazer essa leitura crítica e importante da nossa cidade. Nós temos depois o Francisco de Assis Bosquet. Francisco de Assis Bosquet é um nome forte nas letras, como também na política. Ele foi prefeito de Garça, ele foi vereador, ele foi secretário de Educação do município. Ele tinha uma prestigiada coluna no jornal Comarca de Garça. E ele foi muito lido, muito apreciado nesse período também. Roque da Silva Ferreira. O Roque da Silva Ferreira, ele trabalhou nos diversos níveis da mídia. Ele trabalhou nas revistas de Garça, ele trabalhou nos jornais de Garça, escreveu, e trabalhou mais tarde também na publicação de livros. Ele editou 3 livros aqui de Garça. Na sociedade garcense, ele também militou de forma intensa. Ele foi vicentino atuante das causas sociais, ele foi presidente, secretário da Associação dos Bancários. Roque da Silva Ferreira, ele fazia discursos enaltecendo as lutas do povo, as lutas populares, e tem até um livro dele em que retrata essa situação, os discursos que ele proferiu na luta pelas causas sociais. O capitão Isaías Rodrigues Martins, outro escritor de sucesso nos jornais garcenses. O capitão Isaías, poucos sabem, ele foi o primeiro instrutor de um tiro de guerra no Brasil, o que iniciou os trabalhos em 1936, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Marília. O tiro de guerra chamava 123, e esse tiro de guerra reuniu 25 atiradores garcenses. Ele vem para Garça, o capitão Isaías, e ele forma 5 turmas de atiradores aqui em Garça, entrega para o Exército Nacional. E ele é professor de Educação Física, e ele também é eleito vereador, com grande atuação política pelas causas do município. Odilon Izar. Odilon Izar também, outro atuante nome da cultura local. O Odilon, ele foi um líder político, uma liderança natural. Ele foi vereador, vice-prefeito, presidente da Câmara. Ele foi um empreendedor, ele foi o representante da Tubaína São José. Ele foi a fórmula, né, da Tubaína São José. Ele foi muito... sempre será lembrado como um grande nome da cidade. Seus artigos, ele publicou livro também, onde ele realizava colocava os seus poemas, a preocupação social. Ele foi
o segundo homenageado pela Associação dos Poetas e Escritores Garcenses, a APEG, em 2000, na Escola Nelly Carbonieri de Andrade. O nome de Odilon Izar era apresentado aos alunos a sua contribuição cultural para o município. Augusto do Nascimento Castro adquiriu a comarca de Garça em 1948 e nela permanece até o seu falecimento em 1963. É um nome fundamental na construção, na identidade de um sentimento jornalístico local garcense. Ele teve a coluna de prestígio Mosaico Político. Ele foi pioneiro de Garça, ele foi técnico de contabilidade e administrador na empresa Albano Visoto e Filhos. Ele foi eleito vereador em 2 legislaturas, de 48 a 51 e de 56 a 59, com muita participação política na causa dos cidadãos. O José Gustavo de Moraes Frota, ele colaborou no jornal Correio de Garça, com poemas, artigos e contos na década de 60. Ele mudou-se para Piracicaba e mesmo lá ele teve algum contato com a imprensa local, mostrando como era a situação, enviando poemas. Arthur Secker Demian. O Arthur foi professor, advogado, árbitro de futebol, ele foi representante do jornal O Estado de São Paulo e foi correspondente do jornal também, e escreveu bastante nos 2 jornais, no Comarca, no Correio de Garça. Professor Cesarino Avino Sega. Em janeiro de 41 chega em Garça professor Cesarino Avino Sega. Professor Cesarino, ele instala cursos práticos de contabilidade, datilografia e mais tarde Madureza. Ele em 42 ele assume a cadeira de matemática no então ginásio municipal. Ele trabalha também, depois mais tarde, na escola agrícola e se aposenta em Álvaro de Carvalho. Ele foi um poeta premiado, ele foi da Academia de Letras de Piracicaba, ele foi da União dos Escritores Nacional, ele foi homenageado em vida como um fantástico homem de cultura, de letras daqui de Garça, um professor da pedagogia. Ele contribuiu em diversas frentes. Em 1988, no Lago, o prefeito dedica-lhe a placa quando as cerejeiras do lago florescem, poesia de sua autoria. E em 91, quando ele falece, a manchete que demonstra a respeitabilidade que ele tinha pelo jornal Comarca de Garça e pelo povo de Garça é assim: Garça perde o seu maior poeta, em 1991. Então o professor Cesarino Avino Sega, ele foi o primeiro escritor homenageado pelo movimento dos poetas garcenses, que viria a ser a APEG, formar a APEG. Em 1999, no auditório do SAI, ele é o primeiro poeta homenageado por esse grupo de escritores locais. O José Benevides Cavalcante, ele foi delegado de ensino de Garça, também com uma atuação intensa nos jornais locais, né, as questões sociais importantes, contribuiu bastante na nossa imprensa. Wilson Gonzalez. Wilson Gonzalez é um dos que mais publicaram na nossa imprensa. Ele teve mais de 47 anos de participação no jornal Comarca de Garça, ele teve 17 livros publicados, teve crônicas diversas, mais de 1000 crônicas publicadas também, e ele foi assim, bancário, ele é bancário. Ele manda a sua primeira poesia no Correio de Garça em 59 e 60. Depois, em 63 e 64, ele tem textos para o Comarca de Garça. E a partir de então, ele começa essa rica contribuição nos jornais com seus artigos, com as suas crônicas. A Vida Escreve são mais de 1024 crônicas que vão ser publicadas em 6 volumes, mais tarde de livros, assim como Os Guerreiros do Alvorecer e mais 8 obras de livro, que nós abordaremos quando chegarmos na parte dos livros publicados a partir dos anos 70. E nesse período também, dos anos 50, nós temos um outro nome muito expressivo das letras aqui, que é o João Alexandre Colombani. O Colombani, ele foi diretor do jornal Correio de Garça. Ele trabalhou no jornal, na rádio, ele tinha um programa chamado Bola no Gol,
que era muito assistido nos horários, principalmente pela torcida, né, esportiva. Ele foi vereador eleito em 2 legislaturas, 76 e 82 e 1983 e 88, e presidente da Câmara Municipal de Garça em 85 e 86. Então era também um homem de várias facetas, de várias publicações, de grandes participações sociais e literárias aqui no município. E outros nomes representativos desse período nós poderíamos falar com os nomes de Marreta, Jockey, Jurandir Castro, Epandro, Fausto da Câmara Leal, Fausto da Câmara Leal, ligado à revista de Garça, ao jornal Correio de Garça, Odilon de Oliveira Lima, a Terezinha Dutra e o Emanuel Soares Veiga, que tinha uma característica. Eles assinavam sempre a Terezinha como professora de educação do Ginásio Municipal de Garça. O Emanuel Soares Veiga, também professor de História. Os professores começavam a publicar também nos jornais de uma forma regular. Eles gostavam de identificar, de uma forma de estimular os alunos também a publicação dos seus trabalhos literários. Então, com esses autores, nós fechamos esse vídeo que aborda a publicação em jornais dos autores garcenses dos anos 50 até os anos 2000. No próximo vídeo nós falaremos sobre as grandes colunas que ficaram para sempre no nosso imaginário popular. Até lá!